Obrigado, deputado Enivaldo. Eu já estive aqui mais cedo e falamos já sobre a questão da defensoria, mas um material que os próprios defensores nos passaram, tem umas coisas que vale a pena frisar para a sociedade, aqueles que nos ouvem agora e nos assistem pela TV Assembleia, que em 2015 o Estado do Espírito Santo tinha 215 defensores, em 2013, 215 defensores. Hoje conta com apenas 167. E que dos 78 municípios capixabas, apenas 26 possuem defensores. Ainda assim, no ano passado foram realizados mais de 500 mil atendimentos. Esse quadro da Defensoria do Estado é vergonhoso, sem contar a questão orçamentária. Em 1997, quer dizer, numa época em que os problemas eram menores, que a população do Estado era muito menor, a participação no orçamento estadual da Defensoria era de 0,44%. Em 2017 passou para 0,39%, quer dizer, uma redução para lá de substancial, quer dizer, com o aumento da população, o aumento dos problemas, diminuiu o número de defensores e diminuiu a dotação orçamentária. Quer dizer, essa é uma questão que não dá mais para adiar. Isso é fundamental. E aí, né, mais uma vez eu faço aquele apelo que eu já fiz ao governo do Estado que veja isso. E, claro que aqui na casa, a base aliados, os deputados que são aliados do governo, tem um trânsito mais livre junto ao Palácio Anchieta, que podem estar intercedendo em relação a essa problemática da Defensoria Pública, que passou da hora de ser resolvida. Ontem, no nosso pronunciamento aqui, falamos a respeito da situação de uma pesquisa que mostra que há uma percepção geral da população com a relação entre péssima qualidade de educação e violência, e a péssima qualidade da educação também com corrupção. Óbvio que nessa pesquisa as pessoas não estão dizendo que o único fator responsável pela violência é a péssima qualidade da educação, mas que a péssima qualidade da educação tem uma relação muito grande com a questão da violência, o aumento da criminalidade, assim como com a questão da corrupção. E é claro, nós já falamos isso em outras situações. Quando você tem uma violência crescente, como tem se observado no Brasil, em vários estados, e o Espírito Santo não é diferente, que você precisa de uma infinidade de mecanismos ao mesmo tempo. Não adianta uma atitude pontual e achar que aquela instituição ou aquela ação apenas resolverá. São relações que são conjuntas. Então, como eu disse ontem, à medida em que você amplia e melhora, por exemplo, o número de policiais, a eficiência da polícia, uma polícia mais equipada, com melhores salários, que tal qual os defensores públicos que têm o pior salário do país, a polícia militar aqui no estado também tem o pior salário do país. É óbvio que essas coisas são fundamentais, agilizar o judiciário, melhorar a defensoria pública, o Ministério Público, essas coisas são essenciais. Mas se junto a isso, se paralelo a isso, nós não colocarmos em prática uma política educacional de verdade, de nada isso adiantará, ou muito pouco isso adiantará. Porque no Brasil sempre se pensa a resolução do problema para depois que o problema ocorreu. Não se trata problemas no Brasil, seja ele de que tipo for, de forma preventiva. Então, quando se pensa, por exemplo, na saúde, se acha que vai resolver o problema da saúde criando mais hospitais e postos de saúde sem parar.
Claro que a gente talvez até precise realmente mais, mas mais do que isso nós precisaríamos de hospitais bem equipados e uma política preventiva, saneamento básico para todo mundo, né, informação. Isso geraria uma redução dos custos da saúde e uma redução imensa no número de doentes no país. Da mesma forma que se você tivesse um programa ou um projeto educacional que realmente funcionasse, junto com outras políticas públicas, que impedissem que uma quantidade cada vez maior de jovens fossem arrastados para a criminalidade e para o tráfico, então, obviamente, que além da criminalidade cair muito, também os investimentos em segurança pública poderiam ser muito menores do que são. Então, isso se verifica em todos os segmentos, em todas as áreas. Só que aqui no Brasil, ainda, né, essa pesquisa que mostra que grande parte dos brasileiros conseguem assimilar a péssima qualidade da educação com criminalidade, também mostra que a maioria da população, 80% da população, acredita que a maioria dos políticos não fazem o suficiente para resolver o problema da qualidade da educação. Mas não basta ter essa percepção, é preciso usar isso de alguma forma, porque muitas vezes a população ela é tão imediatista quanto o político. Por exemplo, um projeto educacional que fosse resultar efetivamente numa melhoria para a sociedade, ele é de médio e longo prazo, ele não é imediato. Então, por exemplo, um governador, um prefeito ou um presidente que colocasse em prática um projeto educacional significativo para todo mundo, eu não estou me referindo a projetos pontuais, mas para toda a população, então isso viria com 10, 15 anos os resultados. Então isso não interessa para quem está no poder, porque a pessoa quer se reeleger na próxima eleição. Então ela vai fazer uma medida pontual que de alguma forma vai dar voto para que se mantenha no poder. Ao mesmo tempo, a população ela também não quer ter a paciência e de entender que esses problemas não podem ser resolvidos do dia para a noite. Então ela quer a resolução imediata. Aí, como diz o popular, junta a fome com a vontade de comer. Ou seja, as pessoas são imediatistas e querem resolver o seu problema imediatamente, junto com parte dos políticos que querem os votos para a próxima eleição e não efetivamente estão interessados em resolver esses problemas a médio e longo prazo, porque eles podem não usufruir desses benefícios eleitoreiros, então, a longo e médio prazo. Então, eu acho que é a hora, num momento tão complexo como esse que a gente vive no Brasil, da população pensar um pouquinho. É claro que parte da população brasileira tem baixo nível cultural, mas essas questões, mesmo uma pessoa que não teve acesso à escola, ela é capaz de pensar um pouquinho sobre essa situação, de como a gente escolhe, de que a gente quer, que futuro a gente quer, que cidade a gente quer, que país nós queremos, né? Porque não adianta ficar acusando os políticos o tempo inteiro e ao mesmo tempo agir como parte dos políticos também, ou seja, votar por interesse próprio, ser imediatista, não pensar na coletividade, mas pensar naquilo que lhe traz benefício pessoal de imediato. Então essas coisas precisam ser urgentemente repensadas pela própria população, porque afinal de contas, o dia que a população descobrir efetivamente o valor que tem o seu voto, as coisas vão começar a mudar efetivamente no Brasil. Mas antes disso vai ser muito complicado.